Seja bem-vindo ao nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos avançar em mais 3 capítulos do livro de 1 Reis. Que alegria está começando mais um livro, está avançando. Parabéns para você que não tem desistido, tem perseverado. Você vai conhecer mais as Escrituras e eu tenho certeza, no final desse desafio, eu e você não seremos mais o mesmo. Vamos para o capítulo 4, hoje, capítulo 4, 5 e o capítulo 6 de 1 Reis. Capítulo 4, nós vamos ver o reinado de Salomão e a sua sabedoria. Capítulo 4 já começa a trazer para mim e para você a dimensão do reinado de Salomão. Como que esse reinado cresceu? Do verso 1 ao verso 34, aqui do capítulo 1, o que nós encontramos? Nós encontramos a organização administrativa do reino de Salomão. E vamos também ver a descrição da sua sabedoria, aí a partir do verso 29. Então vamos ver aonde esse reino chegou, a prosperidade desse reino. Isso é muito interessante, nunca se esqueça. Davi foi quem travou as grandes batalhas, as grandes guerras. Davi foi quem ampliou esse reinado, mas agora vem Salomão. E Salomão, ele vai levar o reinado para uma outra dimensão. Salomão, ele não vai ter tantas guerras como Davi. Salomão, ele tem essa sabedoria que vimos que ele recebeu no capítulo 3, e aí nós observamos a organização administrativa. Porque a organização, ela leva à prosperidade. Se você, aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, entenda, um crescimento sem organização não é bom. Mas quando a gente busca essa organização, e aqui nós vamos ver como que Salomão organiza o seu reinado. Eu gosto muito do capítulo 4, porque ele nos mostra os assessores de Salomão, ele mostra a provisão diária de Salomão, mostra a sabedoria de Salomão, e onde esse reino está chegando. Porque o verso 20 ao 28, por exemplo, se você pegar o verso 20 ao verso 28, a Bíblia vai dizer que havia paz e estabilidade em todo o reino. Então, no meio da paz e dessa estabilidade, nós vamos ver que havia uma abundância, uma prosperidade na corte de Salomão e no meio do povo. Porque um tempo de paz, um tempo de estabilidade, não é um tempo para a gente ficar ali descansando na rede, não. É um tempo de crescermos, é um tempo de alcançarmos uma prosperidade, um avanço. E nós vemos isso na vida de Salomão. O verso 29 ao 34, Salomão é reconhecido por sua sabedoria. Sabedoria essa que vai superar todos os sábios do Oriente e do Egito. E pessoas de todas as nações vinham para ver a sua sabedoria. O que o capítulo 4 me ensina? O capítulo 4 me ensina que a sabedoria e o entendimento dados por Deus a Salomão, eles não vão apenas beneficiar o próprio rei, mas vai beneficiar uma nação, vai beneficiar todo o seu reino, vai beneficiar todos os seus súditos, vai trazer paz e prosperidade para uma nação. Aprenda, lendo o capítulo 4, que o que Deus derrama sobre você, e Deus derramou sabedoria sobre Salomão, toda a nação está desfrutando. O que Deus derrama na sua vida, na minha vida, a minha casa, a sua casa desfruta. A igreja desfruta. A cidade desfruta, a nação desfruta. E o capítulo 4 nos ensina isso. Vamos para o capítulo 5? O capítulo 5 nós entramos aqui na preparação para a construção do templo. Deixa eu te lembrar que Davi tinha um sonho, o desejo, você já leu isso, de construir o templo. E Deus disse para ele que ele não construiria, mas o seu filho Salomão construiria. Davi levantou quase toda a provisão para a construção do templo. Ele não pôde construir, mas ele participou com a sua provisão. Agora, Salomão é quem vai construir esse templo. O verso 1 ao verso 12, Salomão faz um tratado com o rei Irão, rei de Tiro, para fornecer madeira de cedro e trabalhadores para a construção do templo. Ao ler a vida de Salomão descrita aqui em 1 Reis, algumas coisas são muito interessantes. Uma delas, isso me ensina muito. Salomão sempre buscou em cada área ter os melhores ao seu lado. Na construção do templo,
quando ele vai buscar ouro em Orfi, é o único rei de Israel que consegue essa façanha, porque ele sempre colocou os melhores do lado dele. Se você quer crescer, você quer avançar, você precisa ter na sua empresa, na sua vida, à sua volta, pessoas que são boas, que acrescentam, não quem puxa você para trás. E nós aprendemos isso aqui em Davi, porque o Irão, rei de Tiro, era uma referência no trabalho com madeira. Do verso 13 ao verso 18, nós vamos ver Salomão organizando o trabalho, em número de trabalhadores envolvidos na preparação dos materiais para o templo. O capítulo 5, na construção do templo, não é diferente do que está acontecendo no reino. Uma organização, uma boa gestão. E isso faz toda a diferença. Porque nós podemos ler o capítulo 5 e ficar tão empolgado com os preparativos da construção do templo, e nós não percebemos que Salomão está usando da sabedoria que Deus deu para organizar, e essa organização está levando ele para um novo patamar. Vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 é a construção do templo. Chega o momento da construção do templo. E aí começa assim, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então a Bíblia agora nos coloca, por meio de datas, quando começa essa construção. E aqui nós temos, do verso 1 até o verso 38, do capítulo 6, nós temos a descrição da construção, uma descrição detalhada da construção do templo de Salomão, incluindo as suas dimensões, materiais usados, decoração interior. Então, se não é uma sabedoria que Deus deu a Salomão, um templo tão lindo como esse não seria construído. Não seria construído. E aí o verso 37 e 38, eu quero ler para você. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 7 anos. 7 anos. Isso é muito lindo. Por quê? Porque nós vamos ver os trabalhadores envolvidos, os materiais e o tempo. Ninguém constrói algo assim da noite por dia. É necessário muito trabalho. O que eu aprendo aqui? Eu vejo Deus cumprindo a promessa. A promessa. A promessa da construção do templo. Um lugar dedicado à oração, um lugar dedicado à presença de Deus entre o seu povo. Deus veio falando nos 5 primeiros livros da Bíblia com a nação: eu estarei no meio de vocês, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E agora vemos isso se cumprindo aqui. Aqui. O templo, esse lugar. Pastor, não havia outros lugares? Você já leu, deixa eu te lembrar. Havia o tabernáculo, que estava em Siló. Mas quando Davi está no tempo de paz, ele diz assim: eu tenho uma casa tão bonita, e a arca do Senhor está na tenda. Ele diz: eu vou construir um templo. E Deus diz: olha, não vai ser você, porque eu te chamei para ser príncipe, para governar o meu povo, mas o seu filho Salomão vai ter esse privilégio. E aqui nós vemos a construção do templo sendo dedicada. Eu quero enfatizar aqui a dedicação do trabalho de Salomão e de todo o povo, de todos aqueles envolvidos. Porque sem isso, meu irmão, não teria concretizado a construção do templo. Então, aprenda isso, que se queremos construir, queremos avançar, é necessário muito trabalho. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós avançamos para mais 3 capítulos da Bíblia aqui juntos. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.